Sejam muito bem-vindos a essa aula, onde nós vamos ligar o cafezinho saindo da cafeteira até a xícara. Eu bordei os riscos utilizando exatamente as cores e o guia de pontos. Se você fizer dessa forma, você vai ter um resultado bem parecido com esse. E esse é um quadro duplo, onde nós vamos ligar um ao outro com a linha e vai ficar exposto na parede, como se o cafezinho estivesse derramando na xícara, igual está aqui na nossa ilustração. Eu utilizei aqui um bastidor de 14 centímetros para fazer a cafeteira italiana e eu utilizei um bastidor de 10 centímetros para fazer a xícara com a colherzinha ao lado. Eu vou fazer essa parte de ligar a linha entre a cafeteira e a xícara sem fazer o acabamento no avesso. Vou mostrar como que ficou o meu bordado no avesso. Não se preocupem com a perfeição. Utilizei exatamente o guia de cores e pontos aqui da página 6 da apostila. E a gente pode escolher fazer o acabamento no fuxico ou o acabamento que a gente vai colar as laterais aqui. Enfim, o acabamento que você desejar fazer. Antes de começarmos a fazer aqui o cafezinho cair dentro da xícara, aqui no guia de cores e pontos, nós temos o ponto caos como um preenchimento dentro dessa parte aqui da xícara. O ponto caos nunca tinha aparecido como uma sugestão de pontos nos nossos guias de cores e pontos. Todas as vezes que aparece um ponto novo aqui na sugestão de pontos, significa que a gente vai ter um tutorial de fazer esse ponto, que é o ponto caos. Caso você não queira fazer o ponto caos aqui, cabe muito bem também se você quiser bordar o ponto partido, o ponto haste ou fazer o ponto cheio aqui no meio. Mas eu vou optar por fazer exatamente como está aqui no guia de cores e pontos e vou fazer o ponto caos. Eu estou utilizando a agulha número 8 e 2 fios de meada sem o nozinho na ponta. Se você quiser, pode começar com nó invisível também, que fica maravilhoso. Eu não vou começar com o nozinho aqui, porque o ponto caos a gente vai passar, a gente corre o risco de passar algumas vezes por cima dele. Então, eu vou começar aqui e vou prender. Eu posso começar em qualquer lugar, viu, pessoal? Em qualquer lugar mesmo. Eu que optei por começar por aqui. A minha linha soltou. E eu vou colocar aqui de novo, com cuidado, prender. Vou dar 2 pontinhos aqui para prender a minha linha. E agora ela está presa. E como eu vou passar por cima disso daqui algumas vezes, eu não vou me importar com esse resultado aqui. Se a sua linha aqui ficou muito grande no final, é só você cortar, não tem nenhum problema. E vou começar o ponto caos. A gente vai fazendo pontos retos de forma bem aleatória. Você pode fazer um X. E eu vou realmente fazendo a forma aleatória os pontos retos. Eu procuro não partir nenhum ponto que já está feito aqui. Eu procuro colocar a minha agulha entre algum espaço que ainda não tem linha. Mas se acontecer de algum momento você partir algum ponto, não tem nenhum problema.
E eu vou fazendo um preenchimento. O ponto caos é um ponto de preenchimento. E vou fazendo o ponto reto de forma aleatória, algumas vezes cruzando por cima de algum ponto que já foi feito, como por exemplo aqui, ó, eu vou cruzar por cima desse. Até que o meu tecido embaixo esteja bem preenchido. Observe que este lado ficou já bem preenchido. E eu vou continuar fazendo pontinhos retos, mais ou menos do tamanho de, no máximo, 1 centímetro esses pontos. Os meus pontinhos aqui estão com aproximadamente meio centímetro, mas você não precisa ficar presa a exatamente isso, porque é o bordado livre, né? E veja como vai ficando bem preenchido. Às vezes eu cruzo, olha só, vou cruzar aqui. E não tem uma regra. Eu vou fazendo desta forma. O ponto caos, ele é excelente para fazer preenchimentos. Ele é um ponto de preenchimento de partes do bordado que são pequenas ou grandes. Você pode preencher grandes áreas com o ponto caos. E você também pode preencher pequenas áreas com o ponto caos. Observe quando for uma grande área, se você quer mais volume, a gente sempre fala, coloca um pouco mais de linha, use uma linha com bastante textura. Se você não tiver, pode optar pela meada com 4 ou 6 fios. E se você quer um pouco mais de delicadeza, use uma agulha mais fina e com 1 ou 2 fios de meada no máximo. Eu estou procurando não partir nenhum ponto que está aqui, mas se acontecer de partir algum ponto, não fique preocupada, não vai perceber, não vai fazer uma grande diferença. Aqui na base, em todas as laterais, para que não fique sempre um ponto deitado aqui nas laterais, você pode começar em alguns momentos dessa forma, com algum ponto em pé.
Você pode fazer assim, dando uma distância entre um e outro, cruzando assim. Vou fazer aqui por cima também, para vocês irem observando que a direção do nosso ponto, no ponto caos, ela é uma direção livre. Só que se você não quiser sempre o efeito desse primeiro pontinho aqui na base, sempre deitado, você pode optar por começar alguns pontos nas laterais dessa forma aqui. Isso também dá mais definição à lateral, que eu posso exemplificar muito bem aqui, nessa nuvem onde nós bordamos com ponto caos. Eu peguei nas laterais e fiz pontos que não vão ficar deitados, como se fosse um contorno. Os pontos estão saindo daqui para o centro, para que não dê a impressão de um contorno, de um ponto partido aqui nas laterais, para que fique realmente com a impressão de que toda essa nuvem foi feita com ponto caos e não ponto partido nas laterais. Se um ou outro ficar deitadinho, não tem problema. Agora, se todos ficarem deitadinhos aqui na base, no contorno, você corre o risco de ter esse efeito. Se você quiser, tudo bem, mas se você não quiser esse efeito, basta você fazer dessa forma. Faça alguns pontos, em vez de assim, ó, vou mostrar para vocês. Em vez de ser assim, nesse contorno, peraí que esse daqui ficou até tortinho. Em vez de ser assim, você comece alguns pontos assim, ó. Trazendo o fio, trazendo a sua agulha aqui para o centro e ele não vai ficar deitado aqui na lateral. Assim, quando acontecer de ficar algum deitadinho aqui, por exemplo, a gente não vai ter a impressão de que tem uma carreira de contorno com ponto partido, enfim. Caso vocês não tenham entendido, é só me mandar uma mensagem aqui nos comentários dessa aula. Minha linha está acabando, eu vou arrematar no avesso. E olha como vai ficando o avesso, bem aleatório também. Eu vou arrematar passando a minha linha debaixo dos pontos já feitos. Não vou fazer nozinho, porque o nozinho vai me atrapalhar, porque eu preciso colocar a minha agulha aqui aleatoriamente. E pode ser que o nozinho me atrapalhe bastante se tiver um nozinho aqui no meio. Vou pegar mais linha. E vou começar com o nó invisível desta vez. Sabe por que que eu comecei com aquele tipo de nozinho aqui no começo? Porque eu tinha uma linha no tamanho que ficaria muito curto para fazer o nó invisível. Para fazer essa parte que a gente dobra, ia ficar muito curta. Coloquei, deixei aqui a argolinha. E vou começar amarrando aqui atrás. E continuar o meu trabalho aqui com o ponto caos, bem aleatório. Estou quase acabando e amando já esse resultado da minha xícara de café.
Estou com meu cafezinho aqui pronto na minha xícara. Eu já amei esse resultado, gente. E vou arrematar aqui. E vou pedir a vocês que treinem bastante o ponto caos. Ele é muito legal. Dá pra gente ir além com ele, fazer efeito de sombra, de luz, de profundidade, enfim. Mas se for o seu primeiro contato com o ponto caos, estar aqui prontinho. Algo bem fácil de fazer e com um efeito bem legal, olha isso. Faça também o ponto caos aqui, tá, gente? Dentro deste círculo aqui, que é onde vai sair o nosso cafezinho. Então, faça aqui também o ponto caos. E eu vou arrematar sem dar o nozinho aqui.